Paz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe em mais uma live das 10. Nessa live eu quero falar sobre um assunto interno da igreja. Quero falar sobre disciplinados afastados ou desviados da igreja. E nós vamos ver em que situação acontece essas posições. Quando é que a pessoa é desviada, quando é que ela é disciplinada e quando ela está afastada do convívio da igreja. Então nós vamos ouvir a nossa vinheta do canal e em seguida estaremos dando início à nossa conversação desta noite. Então isso chama-se regimento interno da denominação. Esse bloco que contém as regras internas da igreja chama-se regimento interno de cada igreja. Então são normas que devem ser obedecidas pelos fiéis, né, enquanto fiéis, enquanto membros da organização. E não existe no rol do rol evangélico uma unificação. Assim, cada igreja tem a sua norma. Não existe uma unificação, que eu digo, uma norma só para todas as igrejas seguir. Assim como não existe norma para cantar os hinos, cada igreja tem seu hinário, cada igreja só existe uma norma para pregação, mas assim mesmo existe uma variação dentro da pregação, de variação em termos de interpretação. Nesse caso do regimento interno, nós vemos que cada igreja ela tem a sua norma, a sua maneira de reger, e isso é uma coisa que é dentro daquele grupo fechado, dentro de um grupo. Por exemplo, a igreja A, aquela norma só serve para a igreja A. A igreja B já tem sua outra norma. E por aí vai. Às vezes, é por isso que às vezes o que é errado para a igreja A não é errado para a igreja B. Então, apenas quando se trata de erro dentro do rol da Bíblia, as interpretações são mais ou menos unânimes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando se trata de um assunto bíblico, por exemplo, quem é Jesus, etc. e tal, as igrejas estão mais ou menos unânimes, né? Ali, cada uma concorda com a Bíblia. Mas quando se trata da forma de comandar a igreja, de reger a membresia, então existe diferença de uma para outra igreja. Então, quando se trata de apoio das escrituras, por quê? Porque muitas vezes essas denominações elas não podem ter assim também uma norma de conduta sem ser baseado na palavra de Deus. Tem que ter um apoio bíblico. Você não pode reger uma igreja só pela ideia do pastor, do conselho. Eu tenho que ter um apoio bíblico. Aí, quando se trata de apoio bíblico da Escritura, nós temos um apoio, por exemplo, em 2 Timóteo, quando o apóstolo Paulo manda repreender com amor, baseado na doutrina. Quer dizer, o apóstolo Paulo ele aconselhava Timóteo que, se houvesse necessidade, ele podia repreender aquele membro que estivesse entrando por caminhos errados. Mas ele diz, baseado na doutrina, né? Uma repreensão, não que Timóteo quisesse se apresentar, mas uma repreensão baseada na doutrina, né? Ele mandou repreender e evitar as transgressões também
em Roma, lá, nós encontramos isso lá no capítulo 16, versículo 17 e 18, Paulo aconselha que as pessoas que estivessem ali provocando divisões e se afastando e afastando dos outros, eles fossem chamados para ser repreendidos. Paulo, então, confirma com a sã doutrina, com a repreensão, a necessidade de afastar esse tipo de pessoa do seio da igreja. Então, isso aqui eu estou dizendo que nós estamos entendendo que a repreensão da igreja, ela não é uma coisa desnecessária, é uma ação necessária para o bom caminhar da igreja, onde alguns se afastam, outros entram por outros caminhos, mas mesmo entrando por outros caminhos, eles continuam ali no meio do rol dos membros, e a direção observa isso e chama a atenção para que uma ovelha ruim não bote as outras no mau caminho. Então a disciplina na igreja é fundamental, é de fundamental importância para o bem-estar do grupo. É necessário isso aí. É necessário para a moral da sociedade, né? Porque você, numa sociedade, a sociedade em que a igreja está inserida, ela observa o comportamento da igreja. Você tiver um membro entrando por um caminho difícil, a sociedade está vendo as atitudes dele e fica olhando porque a igreja não tomou uma providência, né? Então é preciso que, além de total reverência ao Senhor Jesus Cristo, tirando do meio aquelas pessoas que estão fazendo mal, convencer essa pessoa que ele precisa se afastar do corpo de Cristo por uma necessidade baseada no seu comportamento. Outro assunto importante que nós verificamos nesse assunto de disciplina, desviado e afastado, é que a forma de punição também varia de conforme com a igreja. Você tem igreja que disciplina, uma disciplina pode ter meses, outra pode ter ano, e são disciplinas que são regidas, não existe na Bíblia tantos dias, tantos meses, não tem isso na Bíblia, mas o corpo ministerial de cada igreja, ele determina, ele define pelo tipo de erro que foi cometido. Então a decisão do ministério é que vai dizer quanto tempo aquele membro ou aquele oficial ele tem que ser afastado para punição. Então isso é muito importante que o que se tem observado, no entanto, é que a falta de padrão nessas punições não é bom. Porque é possível que, pelo mesmo erro, dependendo da igreja, você seja punido com poucos dias, poucos meses, e na outra você venha passar um tempo enorme pelo mesmo tipo de erro que você havia cometido, né? Isso é muito desagradável para a membresia, para os componentes. Também se observa, né, nessa linhagem, nessa linha de pensamento, que existe uma punição por causa transitória. O que é uma causa transitória? Causa transitória é uma causa que é hoje e não é amanhã. Né? Que essa causa transitória, muitas vezes, ela provoca punições temporal. E pode haver uma punição para um membro hoje por uma coisa que ele não seria punido amanhã. Isso nós temos exemplos dentro das nossas igrejas de pessoas que muitos foram eliminados há anos atrás
como desviados, como se foram afastados, porque usavam televisão, o rádio até, e até mesmo sandália, muitas vezes até um sapato diferente, já causava uma punição para aquele membro, sem contar com as vestes, né? Tinha que ser vestes padronizadas. E outros adereços também foram motivo de punição. Então ainda hoje existe algumas igrejas que castigam os membros com punição por coisas temporais. E que podemos ver que isso vai cair no desuso. Eu fico pensando se isso foi pecado ou não. Por exemplo, aquelas pessoas que foram eliminadas, afastadas da igreja, porque tinha televisão. E depois foi visto que a televisão, era, em vez de ser um mal, era um bem para a igreja. Como hoje todas as igrejas têm televisão, todos os irmãos têm televisão, muitas igrejas têm canais de televisão, outros têm rádios, coisas que não se podia ouvir o rádio, porque era coisa do inimigo. Então, esse comportamento da punição temporal, ele nos leva ao pensamento de quem é o responsável, então, pela situação daquela alma. Vamos supor que o irmão foi disciplinado porque tinha uma televisão e depois a própria igreja passou a ter televisão ou adotar a televisão na casa dos membros, mas aquele irmão foi disciplinado porque não tinha televisão e pela sua tristeza muitas vezes até morreu por idade, ou sei lá, e não botou a tempo. E como fica agora? Essa punição foi válida? Foi a punição? Quem é culpado agora pela situação daquele irmão? Tem uma posição na igreja que diz que o que a igreja resolver na terra será resolvido no céu. Mas isso nos leva a um pensamento: e se a igreja aqui resolver errado, tomar uma posição errada, o céu vai aprovar isso aí? Será que todas as pessoas que foram eliminadas foram por motivos justos? Então é muito fundamental que eu acho que muitas coisas deviam sofrer uma revisão, uma afinação de conduta dentro da igreja em relação, não à doutrina, mas em relação ao comportamento. Porque algumas igrejas, muitas delas até, elas estão tomando atitude baseada nas atitudes humanas, e não no comportamento do irmão em relação à doutrina da igreja. Isso muitas vezes leva até ao assunto do desigrejado, que se desapega muito nisso, porque até encontra base para essa reclamação, porque não existe nenhuma uniformidade nas punições nas igrejas, não existe uniformidade nas punições nos grupos religiosos, e muitas vezes as punições são baseadas em querer humano e não querer doutrinário pela palavra de Deus. Então essas verdades bíblicas, muitas vezes, elas são, você vai encontrar a mão do homem, não a mão de Deus, distorce as coisas, muitas vezes, né, as pessoas, e coloca Deus no meio. A justiça de Deus, nós sabemos que a justiça de Deus não pode ser medida pela sabedoria do homem. Talvez você quer ser igual a Deus na sua justiça, mas não chega lá, não tem condição. Eu acho que o desviado se afasta do caminho, se afasta, se torna ou é disciplinado, ele não tem valor nenhum para Deus se não for conforme a sua palavra. Né? Isso lá em Mateus diz assim, 10, 23, quando vou perseguir numa cidade, fuja para outra. Por que chegou a esse ponto? Uma cidade, ali ele não estava se referindo a uma igreja. Mas vamos falar de igreja. Porque eu tenho plena certeza que uma pessoa que foi afastada da igreja, tornou-se um desviado,
por um motivo que é puramente humano, onde não se encontra um erro bíblico naquela pessoa. Foi uma atitude que o pastor não gostou, alguém não gostou, ou então uma coisa temporal, como por exemplo usar uma roupa diferente ou usar um aparelho de som diferente. E essa pessoa, eu tenho certeza que isso, Deus não aprova isso. Tenho certeza que essa pessoa pode estar afastada da igreja, mas se ele não tomar caminhos diversos, não for empurrado para o lamaçal, com certeza que Deus não aprova essa disciplina. Então é muito importante que haja uma uniformidade de ação dentro desse pensamento de que haja disciplina, tem que haver, porque a própria Bíblia nos aconselha que a direção tome essa atitude. Paulo chegou em certo lugar e viu que ali tinha uma desordem, família se misturando, da mãe com o filho, aquela coisa toda, e ele disse, tem que tomar atitude, expulsa ele para que o inimigo tome conta do seu corpo, mas que Deus possa salvar a sua alma, seu espírito. Então tem que haver disciplina, mas uma disciplina correta dentro do padrão da palavra de Deus, e não aquilo que eu, como sou superior, acho que devo ter. Assim que Deus nos abençoe e que haja em cada um sentimento que houve também em Cristo Jesus, para que eles não se arroguem por ser um dirigente, por ser um superior, mas que se humilhem e andem conforme a direção da palavra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e não venha a ser ridicularizado até por causa dos seus atos. Amém, irmão? Deus abençoe em nome de Jesus. Entre no canal, portal Ciência e Luz. Tem muitos vídeos como esse para que seja visto. Nos ajude para que possamos cada dia ter mais oportunidade de falar da palavra de Deus.